Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 24 de maio de 2012. E para outras informações, acesse o site câmaranf.rj.gov.br. Vereadores, senhoras e senhores, declaro aberto o trabalho da 31ª reunião da 7ª sessão ordinária sobre a proteção de Deus. Iniciaremos agora a hora livre. O primeiro vereador a falar, inscrito, será o doutor Renato Abirrame, que tem 6 minutos, doutor Renato. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu vou falar hoje da saúde, que é um assunto que as pessoas estão comentando a todo momento e a toda hora. E eu fiquei 4 meses e meio, conforme foi combinado na Secretaria de Saúde. E durante o período que lá estive, além de conseguir resolver os problemas emergenciais de falta de médico nos plantões, nós tínhamos plantões incompletos, nós tínhamos equipes sem pediatras, isso tudo foi resolvido. Nós, quando saímos, deixamos 8 pediatras na rotina. Eram 3, passaram para 8 na rotina. E todos os plantões de pediatria cobertos no Hospital Raul Sertã. Conseguimos também, graças à aprovação futura da Câmara, que foi há pouco tempo, aprovar o aumento salarial da enfermagem e dos fisioterapeutas, que foram alçados ao piso estadual das categorias respectivas. Fizemos o máximo que pudemos. Conseguimos psiquiatra, não tinha nenhum. Nenhum psiquiatra, conseguimos psiquiatra. Não tinha nenhum reumatologista, conseguimos 2 reumatologistas para a rede. Otimizamos o que pudemos nos ambulatórios. Programa de saúde da família, quando nós assumimos, tinham 4 unidades sem médicos. Quando saímos, todas as unidades tinham médicos. Praticamente os problemas foram sendo reduzidos e minimizados. Fizemos uma padronização de medicamentos em março para ser publicada. Padronização essa baseada na RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, que somente nós fomos recebê-la no mês de março e adaptada ao município. Essa padronização vai permitir que os medicamentos sejam receitados de acordo com ela. E os casos excepcionais serão atendidos através de um relatório bem fundamentado e não será permitido a transcrição de medicamentos passados por médicos de fora. Com isso, a economia será incalculável e não vai haver mais falta de medicamentos. O projeto ainda se encontra sem a sua publicação definitiva. Mas o que era preciso, e que sempre me batia aqui nesta Câmara, é que o paradigma da saúde de Nova Friburgo estava errado. Aqui, nós tínhamos a mentalidade hospitalocêntrica, tudo centralizado nos hospitais. E os ambulatórios e as ações básicas de saúde não estavam sendo adequadamente atendidas. Pelo contrário, muito mal atendidos. Isso também, eu tenho que aqui sempre ressaltar e recordar, em função da absoluta falta de sensibilidade do governo Saudade Braga, que conseguiu deteriorar o funcionalismo público, conseguiu acabar praticamente com os recursos humanos e hoje, na saúde principalmente, 80% dos médicos têm contratos temporários. Isso foi um mal que tinha que ser corrigido. Da mesma forma, a falta de funcionários, no Hospital Raul Sertã, por exemplo, estão faltando 40 enfermeiras e 91 técnicas de enfermagem.
é óbvio que não pode haver contratação, porque não há uma lei autorizativa emanada pela Câmara Municipal. E, em primeiro lugar, para resolver o problema dos ambulatórios, nós fizemos um anteprojeto que está com o Executivo, já há uns 4 meses, mais ou menos, que permite, após aprovação pela Câmara Municipal, é um anteprojeto, tem que passar pela Câmara. Não para aumentar o salário dos médicos. O médico no ambulatório ganha R$ 1.307. É claro que com R$ 1.307, ninguém vai atender 192 pacientes mês. Atende 40, 50, e aí quem sofre é a população, principalmente agora, na época do frio, outono e inverno, que as pessoas têm que sair de casa de madrugada e, mesmo assim, não conseguem ser atendidas. Fiz um projeto bem elaborado, contemplando todas as especialidades com os números que nós temos da série histórica e os números que estão sendo programados para o município do Porto de Nova Friburgo pelo Ministério da Saúde. Então, nós íamos ter 5 cardiologistas, 5 psiquiatras, 15 ginecologistas, etc. Significa que nós iríamos atender com o sistema CISREG já totalmente instalado, com os equipamentos em todas as unidades e na central. Já está tudo pronto. É só o projeto vir para a Câmara, ser aprovado, e a gente espera que venha para a Câmara, porque agora, com o aumento provável da receita pela lei que nós aprovamos aqui em relação às multas, os honorários advocatícios e não menos a correção monetária, obviamente a correção monetária vai continuar, mas e os juros de mora, multas e os honorários advocatícios podem ser até zerados se os impostos foram pagos à vista. E isso pode permitir que esse programa, que custa R$ 1 minuto, doutor Renato. R$250 mil, com os encargos, R$250 mil para acabar com as filas. As consultas poderão ser marcadas até por telefone. E fiz um outro projeto, que é um anteprojeto que vai ter que passar pela Câmara se for encaminhado, que permite a contratação de OS. É um questionamento, muita gente é contra, muita gente é a favor, mas eu tenho a impressão que isso tem que ser discutido pela sociedade, porque nós temos que ter uma solução, porque a situação está se agravando em função da demissão de vários médicos e outros profissionais da área. Por isso, eu espero, o mais rapidamente possível, que esses projetos sejam discutidos, sejam encaminhados à Câmara Municipal, porque somente assim nós vamos ter um ganho extraordinário na saúde, como todos nós esperamos. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor, próximo vereador inscrito, vereador Vanozinho, Vossa Excelência também dispõe de 6 minutos, vereador. Senhor presidente, em exercício, vereador Isaac Demani, vereador Reinaldo, membro da mesa, demais vereadores. Eu tenho sido muito questionado por pessoas nas ruas, a gente que anda com o povo, e as pessoas, e hoje eu tive com uma pessoa, o seu João, ele falou uma coisa clara. Ele falou, Vanozinho, o que está acontecendo com a política em nossa cidade? A gente está vendo uma situação nunca vista em nossa cidade. E realmente, depois que ele conversou comigo e falou por uns 20 minutos, eu tive que concordar com o seu João. Nós nunca vimos, na verdade, uma situação política como está Nova Friburgo nesse momento. Uma situação que um governo que você não sabe a cara do governo. Um governo que não sabe a cara e não sabe para que veio. E aí eu comecei a analisar o que o seu João falou. Ele tinha até um assessor meu junto, escutando. Ele falou, Vanozinho, peraí, nós trabalhamos, na verdade,
para eleger um prefeito. Trabalhamos, fomos para todos os morros do município, todas as estradas ruins, fomos com um monte de propostas com um candidato que tinha experiência em nossa cidade, e esse candidato trazendo propostas, e uma das propostas mais saudáveis que a gente pôde acompanhar é com relação à saúde, que era o que a pesquisa indicava naquele momento como o pior setor em nosso município e que continua sendo. Qualquer pesquisa hoje vai citar que ainda é o setor mais precário no nosso município, a cada dia pior. Cada dia que passa, a situação pior. Porque se a gente for analisar, quando eu cheguei nesta casa em 92, eu vou falar, não vou falar nem a nível geral, vou falar especialmente do distrito que eu moro, Campo do Coelho. Você tinha um posto de saúde, tinha um clínico geral, tinha um pediatra, tinha 2 clínicos gerais, tinha um pediatra, tinha um carro com atendimento precário, mas tinha. Aí, em 92, nós estamos há 20 anos depois, Renato, infelizmente, o serviço lá foi de mal a pior. Nós não temos mais clínico geral no posto, aí médico de família está difícil a situação, aí cada dia a gente sabe de uma coisa que não consegue por isso, por aquilo, as dificuldades de ter. Aí a situação política do município hoje traz essa dificuldade. Qual médico que vai sair de um outro município, vai largar as suas atribuições para entrar no programa de saúde da família, fazer um trabalho numa comunidade, sabendo que um governo aí que a gente está por pouco para terminar, e muitos têm falado isso, ainda bem que esse mandato só tem mais 7 meses. Ainda bem, um mandato de 3 prefeitos. Mas aí eu vou voltar ao que eu estava falando. Aí o prefeito que nós elegemos, né, não está mais no governo, entrou o vice-prefeito, aí sim, nós trabalhamos para aquele vice-prefeito, ele não está mais, e entrou um prefeito que não foi, e a gente foi, e virou o que todos nós aí, toda a imprensa está divulgando, todos nós estamos vendo aí um samba que ninguém entende nada. Aí aqueles que eram adversários, aqueles que combatiam, que nos combatiam, os nossos adversários, passaram a dominar e mandar na prefeitura em setores importantes do governo. Quer dizer, aqueles que estavam no combate em termos, vereador Pé, combate político, hoje estão mandando na prefeitura. E o espaço daqueles que pegaram na alça do caixão, aqueles que foram para a rua, defenderam a bandeira, aqueles bye-bye. Aqueles não sabem, estão atordoados porque não sabem o que está acontecendo. Aí só resta falar o que o seu João falou comigo. Pô, ainda bem que só falta 7 meses para esse mandato acabar. E eu tive que concordar em certos pontos com essa pessoa. Olha, quem é o líder, quem é que está dando as posições? Quem hoje, qual a bancada hoje forte na Câmara Municipal? Quem é a bancada de governo na Câmara? Eu quero saber, você não consegue descobrir. Quem é a bancada que dá sustentação ao governo? Aí a gente sabe que tem um líder que a gente tem que respeitar por sua biografia, pelo seu trabalho, doutor Renato Abirrano. Mas e a bancada? Qual é a bancada? Eu tenho certeza que no mandato anterior, quando se perguntava assim, quem é a bancada de governo? Todo mundo sabia quem era a bancada de governo. Quando eu entrei em 92, com 3 meses de governo, todo mundo já sabia. Esse é governo, esse não é governo. Aí veio o outro mandato, mesma coisa. Esse é governo, esse... Hoje ninguém sabe, vereador Isaac Nemann, ninguém sabe. Nós estamos sem identidade política. Quer dizer, e é lamentável, até porque começam pessoas que usam de certas entidades a usar e interferir tanto no poder legislativo como no executivo. E com razão, porque o espaço está aberto.
Então, espaço aberto e que muitos aproveitam a oportunidade. Um minuto, vereador. Aproveita a oportunidade desse espaço aberto para fazer algumas posições que não fizeram em outros momentos, quando a situação de nossa cidade passou por uma situação muito crítica. Nós não vimos certas entidades quando a nossa AMAI foi vendida. Nós não vimos certas entidades aqui nas cadeiras na frente do plenário procurando a Câmara para vir defender. Se eles tivessem aparecido naquele momento, com certeza a coisa era diferente. Nós não vimos muitas entidades que estão se intitulando os defensores da cidade, os defensores da população, em momentos cruciais. Nós não vimos eles. E agora não. Conclua, vereador. Vou concluir. Agora, nessa brecha de falta de identidade política, está aparecendo, talvez, os donos da verdade e que vão salvar a nossa cidade. E que Deus lhes proteja e proteja os governantes e a todos nós, para que a gente saiba administrar esse momento aí em nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador Vanô. Só esclarecer uma informação aos vereadores, o sistema de som do auditório não está funcionando, mas o som está indo para a TV, para a internet e irá para a rádio também. Então, se os vereadores se desejarem falar dos seus lugares, podem ficar à vontade. O próximo vereador inscrito, o vereador Marcelo Verli, também dispõe, vereador, de até 6 minutos. Alô? Alô? Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, muito boa noite. Mais uma vez, ocupo a tribuna para falar de alguns assuntos que acredito que sejam de interesse da coletividade friburguense. Nossa cidade que, como eu já falei ao longo das últimas semanas, e corroborando, pelo menos parcialmente, com a fala do vereador Vanozinho, que me antecedeu, vem passando ao longo das últimas décadas uma grave crise política e até mesmo econômica. A gente já abordou essa questão aqui na tribuna, em outros debates, em outros fóruns que nós participamos. E realmente esse é um ano importante, um ano em que nós votaremos nessa Casa Legislativa, por exemplo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e, posteriormente, a Lei Orçamentária Anual para o ano de 2013, primeiro ano do novo governo municipal. Nova prefeitura, novo governo, nova Câmara de Vereadores, e a população, com certeza, terá as suas esperanças renovadas na expectativa de que Nova Friburgo encontre o rumo do seu desenvolvimento, que busque realmente novas alternativas. Eu gostaria até de parabenizar o, poderia dizer, pensador, articulista, Dib Cury, por um belo artigo que escreveu sobre a necessidade de Nova Friburgo reencontrar o seu caminho, suas vocações. Ele, que sempre tem um papel importante na nossa sociedade, fez uma análise muito interessante. E eu diria que muitos dos problemas que nós enfrentamos se referem exatamente à falta de uma pauta, de uma agenda mínima, onde se convirjam esforços, pontos de vista, trabalho, energia. Isso realmente tem sido uma marca negativa da nossa cidade ao longo das últimas décadas. Grupos políticos muito mais preocupados com a sua perpetuação no cenário, se colocam a favor de determinadas medidas que acabam prejudicando a população. E, no final das contas, quem paga o pato é o povo, lamentavelmente.
Já falei e repito nesse momento, nós não teríamos como evitar a tragédia climática do ano passado. A força da natureza ela é inexorável e em muitas situações absolutamente não temos condições de suportá-la. Mas se tivesse havido políticas públicas efetivas no que se refere ao ordenamento e à ocupação do solo urbano, à fiscalização, políticas habitacionais sérias ao longo dos últimos 20 anos, pelo menos, nós poderíamos ter evitado pelo menos aí 80% das mortes que se verificaram naquela fatídica noite de 12 de janeiro. Gostaria de pedir um pouco de silêncio para que a gente possa avançar. Agradecer aí a atenção dos senhores e das senhoras. E essa agenda mínima, senhor presidente, precisa realmente permear o pensamento da classe política do nosso município. Muitas vezes nós vemos carreiras sendo construídas, algumas vezes meteoricamente, inversamente proporcionais ao crescimento da qualidade de vida da população friburguense. Esse é um ponto que também deve gerar reflexão. E nós temos visto um movimento muito saudável, salutar. Acredito que a democracia se faça exatamente a partir dessas manifestações ordeiras, pacíficas, algumas vezes contundentes, alguns se sentem eventualmente incomodados, mas eu, pessoalmente, que sempre prezei e continuarei lutando para que as pessoas tenham vez e voz, eu aplaudo aqueles que se manifestam com bandeiras diversas. E, ao longo das últimas semanas, nós temos visto um grande questionamento, na verdade, a respeito do quantitativo do número de vereadores. Tivemos uma reunião interna na última terça-feira, onde esse assunto foi levantado. Houve um entendimento de que esse assunto deveria retornar ao debate. E nós conversamos a respeito e eu gostaria, nesse momento, de dizer publicamente que o vereador Renato Abirrâmia, o vereador Isaac Demani, o vereador Reinaldo Rodrigues e eu subscrevemos um projeto de modificação no artigo 58, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, dizendo que será então um novo artigo, caso seja aprovado por essa Casa Legislativa. A Câmara Municipal de Nova Friburgo é composta por 13 vereadores, conforme norma constante da Constituição da República. Quero fazer chegar às mãos do senhor presidente. Posteriormente, faremos a protocolização desse projeto junto ao sistema, ao SAPL, para que ele possa ter o trâmite, com a preocupação e o cuidado de que ele seja efetivamente analisado e colocado em votação antes do início das convenções partidárias. Há uma corrente que questiona sua validade para as eleições desse ano e há uma corrente que considera que, sendo votado antes do início das convenções partidárias, esse projeto ele poderá surtir seus efeitos legais ainda no processo eleitoral de 2012, com reflexo já a partir de 2013, no quantitativo de cadeiras dos legisladores municipais. Senhor presidente, senhores vereadores, além desse assunto, eu gostaria aqui de lamentar profundamente pelo falecimento da querida, e aí quando eu falo do mais profundo do meu coração, da querida amiga, jornalista, professora, apresentadora, grande ativista da comunidade católica, pessoa de renome nacional, que nos deixou, a Mirtes Godoy. E quando eu falo da Mirtes, eu falo me lembrando, há mais de 10 anos atrás, quando eu dava os meus primeiros passos na carreira política, a Mirtes sempre me convidando para programas de TV, de rádio, e sempre com um carinho muito grande, e ela sempre me chamava de meu filhão. E eu quero, nesse momento, agradecer a Deus pela oportunidade de conviver com a Mirtes ao longo desse período. Aprendi muito com ela. Ela dignifica a profissão do jornalismo, uma pessoa que realmente vai deixar muitas saudades, e tantas saudades quantas ela deixar, ela deixará também um grande legado, um grande exemplo a ser seguido por toda a nossa população.
Pois não, vereador. Conclua, por gentileza, Já concluindo, vereador. então, pois não, vereador Renato. Realmente, a lembrança foi muito grande. Eu estive lá no velório da senhora Mirtes Godoy, foi uma perda irreparável. Agradeço, então, a tolerância de Vossa Excelência, senhor presidente, e retorno a palavra agradecendo pela oportunidade. Obrigado, vereador Marcelo Velho. Eu vou pedir a interrupção da sessão por até 2 minutos, apenas para que façamos a troca do microfone do plenário. Da tribuna, perdão. Trabalhos. Com a palavra agora, o vereador Reinaldo Rodrigues, que também dispõe de 6 minutos, só avisando os vereadores que vamos ter que falar dos nossos lugares diante do problema técnico na tribuna. Vereador, Vossa Excelência dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, se houver um tempo, né, eu tenho alguns assuntos para falar, que se houver um tempo eu vou falar sobre essa manchete do jornal o Globo, né, que saiu essa semana, e que diz o seguinte: Câmara manobra contra a punição de contas sujas. Ou seja, 21 mil candidatos que estão com as suas contas rejeitadas e a Câmara dos Deputados, e depois vai ser encaminhado para o Senado, estão tentando com que esses candidatos sejam candidatos na próxima eleição, que eu considero um absurdo. Ou se faz uma lei para proibir os candidatos que têm o nome sujo, ou então deixa como está, porque se ficar toda vez arrumando um jeitinho, para onde nós vamos parar? Bom, senhor presidente, senhores vereadores, eu estou aqui hoje com algumas coisas boas que vai acontecer, principalmente no bairro de Olaria. Primeiro, tem aqui o projeto Solução, construção de salas com 2 pavimentos, lá ao lado da Altran, né, para aulas de judô, né, são 2 pavimentos e, além disso, nós vamos ter lá sala para informática, auditório, tatame, né, para aula de judô e outras coisas mais. Já falei aqui na sessão anterior, a Praça Rio de Janeiro, um campo de society, aparelho de ginástica, parquinho, refletor, e a licitação vai sair agora no dia 16, e a obra terá uma duração de 4 meses. Esse projeto Solução, também a licitação sai agora no dia 11/6, e o projeto deve levar também um período de 6 meses para sua conclusão. Muro de impacto também na Rua Uruguaiana e na Rua Purus, né? Uma obra de grande vulto, inclusive também com tela, né, naquela pedra próxima lá, para evitar realmente um próximo acidente. E também a licitação vai sair agora no dia 6, e a obra também deverá levar 180 dias. Projeto de infraestrutura urbana na Alameda Visconde Abaeté e na Rua Franklin Roosevelt. Rede de águas pluviais, calçada e pavimentação. A Visconde de Abaeté fica no Parque São Clemente, assim também como a Franklin Roosevelt. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, é importante ressaltar que todas essas obras vão realmente acontecer. Quero aqui ressaltar o trabalho do secretário Rafael Guimarães Rodrigues, secretário de Olaria, do trabalho do secretário de obra, do trabalho também do Dr. Gustavo dos projetos especiais, e todos nós sabemos a dificuldade que é para se conseguir, né, projetos dessa natureza. Além de tentar convencer o prefeito da necessidade das obras, depois da sua tramitação é complicada, porque se você não tiver em todos os setores pertinentes ao projeto, levando lá, procurando as pessoas para liberar o projeto, é difícil realmente sair. E o que eu lamento é que o que acontece muito, e não é diferente, tem pessoas que
pretensão de ser candidato, sou pré-candidato na próxima eleição, que já começam a usar esse tipo de coisa, pegam um recorte de jornal, vai lá e coloca o seu nome em cima e começa a dizer que foi autor do projeto. Começa a aparecer um punhado de padrinho. Então, eu quero dizer que, na verdade, o vereador Reinaldo Rodrigues, a parte dele não foi uma parte menor do que o secretário de Olaria. O secretário de Olaria realmente trabalhou muito em cima desses projetos, né? Foi um apelo nosso, mas o mérito é quase que todo deles, do doutor Gustavo e do secretário de obra. E eu fico muito feliz, porque são obras realmente que vão de vital importância para o bairro de Olaria e que nós temos a felicidade de ter participado, né, no apelo da realização dessas obras. Senhor presidente, senhores vereadores, por outro lado, eu queria fazer uma colocação aqui, que há uns dias atrás saiu uma notinha pequena no jornal, que tem vereador que está defendendo a situação, tem outros que estão em cima do muro. Eu quero dizer que nunca eu fiquei, estou no meu 5º mandato, nunca fiquei em cima do muro e jamais vou ficar. Quando eu estou sua situação, defendo com veemência os meus pontos de vista. Logicamente que sempre fui o seguinte: é bom para a comunidade, estou a favor, não vou votar. E até o presente momento, né, eu tenho votado os projetos que têm vindo do Executivo, do prefeito Sérgio Xavier, até porque todos os projetos enviados a essa casa até o presente momento, na sua maioria foi aprovada por unanimidade e também com o meu voto. Estou dando sustentação ao governo, né, e não estou, na verdade, não fico em cima do muro. Logicamente que nós estamos num período eleitoral, eu tenho um partido a ser respeitado, estou no PR, vou seguir sempre a orientação do partido, né? Mas, nesse momento, eu estou apoiando o governo Sérgio Xavier naqueles projetos todos que foi em benefício da nossa comunidade. Por outro lado, senhor presidente, senhores vereadores, está aqui, ó, numa votação surpresa. Um minuto, vereador, por favor. A Câmara aprovou ontem projeto que permite o registro de candidatura de políticos que tiveram contas eleitorais reprovadas, os chamados conta suja. Na prática, é uma manobra para pressionar o Tribunal Superior Eleitoral a rever a solução deste ano, que proíbe candidatura que teve contas rejeitadas. Todos os partidos, com exceção do PSOL, apoiaram a proposta. Numa articulação inusual, os deputados votaram na mesma sessão a urgência e o mérito do projeto, que seguirá para o Senado. Porém, há dúvidas quanto à sua aplicação na eleição deste ano. Os partidos tinham recorrido ao TSE para tentar derrubar o veto às contas sujas, que impede 21 mil candidatos de concorrerem este ano. Como o TSE ainda não respondeu, a Câmara se antecipou. Considero isso um absurdo. Se o candidato que tem realmente a sua conta não aprovada, não tem que ser candidato. Lamento que a Câmara do Deputado, vereador, por favor, já começou a fazer jogada nesse sentido, tentando uma manobra para que esses políticos que tiveram a conta rejeitada serem candidatos. Obrigado, senhor presidente. Na próxima reunião, volto a falar sobre o assunto. Certo. Obrigado, vereador Reinaldo. Vereador Cláudio Damião, o próximo inscrito. Vossa Excelência pode usar a tribuna que foi solucionado o problema técnico, vereador. E Vossa Excelência também dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, parece que está funcionando, mas o microfone está um pouco... não está seguindo o comando, mas vamos lá. Eu uso dessa tribuna e acho muito importante que nós tenhamos a possibilidade de usar a tribuna e, por alguns momentos, durante a legislatura, essa tribuna foi pouco ocupada por uma decisão equivocada dos meus pares, em que achavam que debate não era importante.
Mas debate é importante. Esta é uma casa de debate, esta é uma casa de ideias. E não adianta querer calar a voz da população, calando a voz do vereador. E mentira tem perna curta. A gente costuma ouvir esse ditado, ele é um ditado extremamente verdadeiro. Mentira tem perna curta. E a pior coisa que tem é a mentira, o falso debate, vender ilusão e enganar as pessoas. Nós agora estamos na discussão com relação ao número de vereadores. E tem uma série de mitos por trás disso. E algumas pessoas querem vender uma verdade que não tem. Não tem esta verdade. Esta mudança se deu em 2008, por uma Câmara anterior a esta, e que apenas 2 vereadores que estão nessa legislatura participaram do processo, inclusive como autores. Participaram, inclusive, como autores. Eu ouvi o prefeito dizer que era a favor de 15, mas a casa votou para 21. Eu ouço pessoas dizendo, mas eu sou a favor de menos. O fato não é esse. O fato é que, naquela ocasião, em 2008, votaram favoravelmente a 21. Essa é a verdade. Eu quero lembrar que, em 2004, quando houve a mudança de 19 para 12 vereadores, eu entrei com uma ação na Justiça questionando porque não houve redução de repasse. Não houve redução de repasse. Houve redução da representatividade da sociedade de Nova Friburgo, do eleitor de Nova Friburgo, da população de Nova Friburgo, porque esta casa representa a sociedade. É o local onde melhor representa a população com toda a sua diversidade. É a Câmara Municipal. Não é o Executivo, muito menos o Judiciário, que resolve certas contendas. Mas a representação popular está na Câmara Municipal. E aí reduziu, por razões, que nós sabemos quais, de 19 para 12. Mas não reduziu o repasse. Uma Câmara com 19 tinha o mesmo repasse de uma Câmara com 12. Portanto, uma Câmara com 12, em tese, custava muito mais caro do que uma Câmara com 19. Não houve manifestação, não houve reclamação, não houve grita da sociedade, não houve absolutamente nada. Um ato isolado de uma ação na Justiça questionando por que não reduziu o repasse para a Câmara Municipal. E agora começam a aparecer heróis. Eu sou a favor de 10, eu sou a favor de 12, eu sou a favor de 15, eu sou a favor de 13. Tem que ter uma lógica no discurso. Quem foi favorável a 21 devia defender os 21, até a morte, pelo menos para manter a coerência. Mas coerência é uma coisa que falta e muito em alguns homens públicos. Tem discurso para vender, mas coerência falta e muita. Nós apresentamos hoje, até por conta dessa falta de coerência, uma proposta está protocolada na casa, assinadas pelo vereador professor Pierre, vereador Cláudio Damião, vereador Edson Flávio, vereador Marcos Medeiros, uma proposta para 15 vereadores. E nós conclamamos os demais vereadores a assinarem essa proposta, para que pelo menos restabeleça a coerência que tem faltado constantemente no debate, no homem público, na verdade, porque cada hora tem uma posição. Eu estou cansado desse negócio de estar aqui nessa casa e cada hora um tem uma posição e não sabe que posição vai ter, porque se der qualquer coisa, der um relâmpago mais forte, muda de posição. Se apagar a luz, muda de posição. Falta coerência. E quem não tem coerência não deve representar o cidadão, porque é o cidadão que é homem público coerente, com posição clara. Eu vi gente bater no governo anterior, sentar o cacete, depois vira representante do governo. Eu vi o governo cair e um monte de gente ir de novo para outro governo. Aí muda de novo, vai para o outro governo. Pombas, cadê a coerência? Cada hora é um governo, cada hora tem um papel, o cidadão fica, mas que Câmara é essa? Quem são esses camaradas? Estão de que lado? Por certo, do lado da população não devem estar. Por certo, não devem estar. Nós discutimos dentro dessa casa, dentro de um aspecto jurídico, legal, se o número seria 19, se o número seria 21, se o número... De repente, começa a correr papel daqui para ali, num desespero, para virar herói. Olha que coisa é essa? 1 minuto, vereador. E um falso heroísmo. Nós apresentamos aqui
Tribuna livre na casa. Não teve discussão, corre daqui, corre dali, a gente não tem tribuna livre na Câmara Municipal. Apresentei o projeto de identificação dos carros da Câmara, quase que apanhei. Aí criaram uma mágica de botar uma placa metálica diferente. Cadê a coerência? Aí vem falar de transparência. Caramba, vamos fazer o projeto de transparência funcionar. Foram 3 apresentados e aprovados aqui. O Executivo não cumpre, a Saúde não cumpre, a Educação não cumpre. Devo salientar, inclusive, que o secretário de Saúde afirmou que está fazendo um esforço para fazer cumprir. Aliás, o secretário de Educação, para fazer cumprir. Quero acreditar na boa-fé dele, porque assumiu tem pouco tempo. Mas nós temos que mudar certas práticas. Palavra tem que valer para alguma coisa. Coerência devia valer para muita coisa. Mas está faltando palavra e está faltando coerência. A responsabilidade que nós temos é de garantir a representatividade da população. Reduzir o número de vereadores pode ser um anseio popular, mas nós temos que ter a coragem de vir dizer que isso está reduzindo também a representatividade. Que hoje a Câmara, com 19 ou com 21, vai ter um repasse menor do que a anterior, com 12. Tem que dizer para a sociedade isso, porque fica um falso discurso em que parece que todos os males de Nova Friburgo é responsabilidade da Câmara Municipal. Eu não vejo ninguém discutir quanto que é o repasse para o Judiciário. Eu não vejo ninguém discutir quanto que é o salário do prefeito. Eu lembro bem que o prefeito Paulo Azevedo era o melhor e o maior salário de prefeito do Brasil. Saiu estampado na página do jornal R$ 22.500, isso em 98. Sessão de 2 minutos para o vereador Cláudio Damião do meu tempo. Isso em 98. Então, nós vivemos uma sociedade que se esconde das suas responsabilidades e que, em momentos mágicos, resolve discutir temas que antes eram tabus, que antes eram polêmicos e que não podia tocar. Nós temos que fazer uma reforma total, inclusive das consciências e da forma de atuar. A representatividade do Legislativo é a mais importante que tem no município e ficam esculhambando com o Legislativo, e muitas vezes por culpa do próprio legislador, que não tem personalidade. Uma hora fala uma coisa, hora outra fala outra, vai nos bairros para dizer que vai construir isso e aquilo outro, não faz, não constrói, não pode, não é direito dele, não é responsabilidade, não é obrigação, e muitas vezes no papel principal, que é de fiscalizar, não fiscaliza. É normal que na democracia se tenha alianças, se tenha coligações, que se apoie governos, isso é normal. Mas eu só quero lembrar que o prefeito Heródoto Bento de Melo não elegeu maioria nessa casa. Que o prefeito Demerval Barbosa Moreira não elegeu maioria nessa casa. Que o prefeito Sérgio Xavier não elegeu maioria nessa casa. Então não teve maioria constituída. É maioria por adesão. E determinadas adesões levam o povo a acreditar que nós não estamos cumprindo o nosso papel. Talvez essa tragédia tenha servido para mostrar que a sociedade também está omissa no seu papel. E aí fica uma questão parecendo que tudo vai se resolver na Câmara. Pode até se resolver, desde que tenha uma sociedade interessada em discutir política, em que o pai sente com o filho, ao invés de assistir futebol para ver a novela, fale com ele: meu filho, o seu futuro depende da política na sua cidade. Depende de gente de bem discutindo os interesses da cidade. Depois vai assistir novela, depois vai ver o jogo de futebol, depois vai discutir amenidade, contar piada. Mas a nossa consciência crítica está ficando em segundo plano, está indo para o ralo. As discussões estão sendo empobrecidas. Ninguém presta, todo mundo é bandido. Não é verdade. Tem muita gente séria trabalhando em todos os cantos, em todas as instituições. Desqualificar, nivelar por baixo, não ajuda. Esse momento que nós sofremos, em que 429 pessoas, ou 26 pessoas, foram soterradas e morreram, e algumas até hoje não foram encontradas, deveria, no mínimo, servir para que a gente aprendesse com os nossos próprios erros. E não estamos aprendendo. A população não deve servir de massa de manobra. Ela tem que ser senhora do seu próprio destino. E não se discute política só no período eleitoral. Chega dessa questão de discutir política nas eleições. Tem que discutir política todo dia, toda hora, todo instante, se queremos realmente uma cidade melhor.
se queremos avançar na educação, se queremos uma cidade em que não tenha quase que todas as suas ruas esburacadas, em que as concessionárias tomaram conta, porque a população também não foi para as ruas na medida da sua força, na medida do seu tamanho, em que vereadores, na ocasião, entregaram o patrimônio público e acabaram sendo reeleitos e continuam por aí assombrando como se fossem fantasmas. Falta memória. Vamos tomar fosfosol e lembrar em quem votou, quando votou, se acompanhou, se fiscalizou. 1 minuto, vereador. Eu quero assumir a minha culpa e a minha responsabilidade. Todos nós somos responsáveis pela nossa cidade. Todos nós. Inclusive quem escolhe, inclusive quem elege. E quem não elege e não escolhe é pior ainda, porque é omisso. A omissão não é qualidade. Quem fala com todos os sorrisos e olhos, eu não voto em ninguém, eu não escolhi ninguém, é o pior. Porque permitiu que aquele que compra voto se eleja, que aquele que venda promessas e sonhos se eleja, e chegue aqui e engane aquele que teve o cuidado de escolher. Nós temos que formar a maioria qualificada. Uma casa legislativa tem todo o seu valor. Ela é o espelho da sociedade. Se a Câmara está ruim, eu quero dizer o seguinte, é porque a sociedade está ruim. Eu não sou melhor do que ninguém. Tenho todos os defeitos que todos têm, mas tenho feito um grande esforço para dizer o que penso na medida do trabalho que realizo e com a tranquilidade de quem tem a consciência tranquila. Eu quero conclamar os vereadores para que a gente, dentro da sensibilidade daquilo que as manifestações estão pedindo, nós façamos um arrazoado pela média. Se antes era 19 e ninguém nunca reclamou, eu nunca vi ninguém clamar que a Câmara tinha 19 vereadores ao longo de tantos anos. Conclua, por favor, vereador. E, de repente, houve uma manifestação no sentido de que parece que a culpa de tudo que acontece é da Câmara. E não é verdade. Que temos, pelo menos, a média. 15 vereadores. Um número ímpar e significativo, pelo menos no espaço de representação da população de Nova Friburgo, dentro de toda a sua diversidade. Quero conclamar os meus pares para que assinem essa proposta e possamos avançar no sentido de acolher as manifestações de rua que pedem nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente. Nada, vereador Marcos Medeiros, Vossa Excelência se dispõe de 4 minutos, cedeu 2 minutos do seu tempo, vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, o microfone aqui está meio esquisito, hein? Estou em minhas mãos informações de um processo que solicitei através de um requerimento de informações, aonde pedi como anda as casas com relação à própria Lagoa Seca e a Granja Spinelli, que foram 2 locais escolhidos para as construções de casas, naquele momento em que, infelizmente, a sociedade friburguense também foi afetada com chuvas torrenciais que assolaram o nosso município. Lendo rapidamente, cumprimentando cordialmente, vimos informar a Vossa Senhoria que os benefícios do programa Resposta aos Desastres direcionado aos desabrigados da enchente de 2007, contemplados com casas nas localidades de Lagoa Seca e Granja Spinelli, foram alvos de ação de impacto comunitário por parte de técnicos da Secretaria Municipal de Assistência e o prosseguimento de relatórios a serem apresentados de acordo com o projeto de trabalho técnico. Aí vem falando, aí uma ação de abordagem de casa em casa, com reuniões espontâneas dos moradores nas calçadas, relatando dificuldades e apreensões e recebendo informações e caminhando as proposições, deu-lhe intercorrências e possibilidade ao levantamento de um rol de informações que poderão compor, e vem falando. Agora eu peço a atenção dos nobres vereadores, vereador Márcio Damasio, vereador Vanô, vereador Edson Flávio, vereador Reinaldo, vereador Isaac, vereador Renato, vereador Marcelo. A priori, das 38 casas da Granja Spinelli, 16% estão cedidas a terceiro. Ou seja, das casas da Granja Spinelli de 2007, das 38, 16% estão cedidas a terceiro. 5%, pasme, vereador Marcelo Verli, estão alugadas.
e 3%, vereador Edson Flávio, foram invadidas. Agora, na Lagoa Seca, vereador Reinaldo, 78 casas foram construídas e dessas 78, 5% estão cedidas a terceiro, e aqui não tem essa informação, mas cerca de 3 ou 4 casas foram perdidas nas chuvas de 2011. Isso demonstra que, com certeza, precisa haver uma fiscalização com relação à questão de como estão as casas que foram doadas e, principalmente, aquelas que serão futuramente, para que não possa fugir do objetivo. Tem outro requerimento que trata da instalação de antena a fim de viabilizar o sinal de celular na localidade do Estuqui. Pasme, vereador Cláudio Damião. As respostas do requerimento. Instalação da antena no local denominado Estuqui deverá ter anuência do gestor da APA. Aí está assinado pelo Hernani. Para instalação da antena de telefonia, o projeto deverá ser autorizado pela Anatel. Encaminho o presente processo para informação e, ao final, anexei cópia de conta de energia elétrica. Quer dizer, um troço aqui sem pé nem cabeça. Com relação à instalação dessa importante, hoje, meio de comunicação que são os celulares, não consegue a Prefeitura responder com coerência de que forma possa resolver essa questão. E, por outro lado, o vereador Isaac Demani, que também é representante do 6º Distrito Conselheiro Paulino, me salta os olhos, vereador. O vereador pode passar ali e verificar a quantidade de paralelepípedos que foram arrancados da Praça Lafayette Bravo Filho e que estão jogadas ao longo do rio, próximo aonde estava o Botafora, que eu e o ex-vereador Jorge Carvalho conseguimos viabilizar a retirada daquele lixo que estava acumulado no campo. Quantas são as ruas? Eu acabei de receber um pedido, está aqui alguns moradores que eu estou recebendo da Fazenda Bela Vista, que estão solicitando calçamento de rua, estão solicitando que seja viabilizado captação de águas pluviais, que seja realizada capina em seu loteamento. Agora, com relação ao paralelepípedo, uma quantidade enorme lá em Conselheiro, jogada à beira do rio, ao passo que a gente vê aqui, ó, nesse momento, eu recebendo uma comissão de moradores que necessitam calçar as suas ruas bem próximo aqui no Bela Vista. É importante que o prefeito municipal interino, senhor Sérgio Xavier, esteja atento para estas questões, porque, às vezes, sem gastar nenhum dinheiro, só com a inteligência e com a estrutura que a prefeitura lhe dá, se resolve muitos problemas da cidade. Saiu aqui também um empresário de Amparo, que tem a sua empresa em frente ao novo cemitério na descida do Amparo, e a rua dele precisa de calçamento e ele está tendo problemas com relação ao ir e vir de seus caminhões, porque implantou a sua empresa ali, porque não tem calçamento. Então, a prefeitura não pode alegar que não há material e que não há mão de obra. Haja vista, conforme eu estou falando, mais uma solução sem custo para o prefeito, que é só ele viabilizar a mão de obra, a estrutura, os caminhões, pegar esses paralelos ali ao longo, que foram jogados ao longo do rio, no campo do Friburgo, no Prado, e com certeza não vai faltar lugar para colocar paralelo em nossa cidade. Por derradeiro, essa questão de vereador, sem desmerecer quem quer que seja aqui, respeito a todos os vereadores aqui tiveram a sua representação para estarem presentes aqui. E, por outro lado, fica claro que a nossa sociedade, 21 vereadores, eu sempre achei que era um número elevado. 12, eu tenho certeza que é um número muito pequeno. Mas, repetindo, pedindo vênia a todos os vereadores, determinadas pessoas que estão na rua, que eu vi entrando aqui, um cabeludo que entrou aqui, um mau caráter, um camarada que não tem,
eu vou ficar até quieto para não faltar com decoro, um cidadão aqui entrou aqui pedindo menos vereador. Um cidadão daquele, criticando a Câmara de Vereadores, todos nós que estamos aqui temos que nos sentirmos lisonjeados, porque ele, pelo menos, ele não na sociedade ele tem um papel, servir de mau exemplo, o que não se deve fazer na sociedade. Com relação a esse número de vereadores, para mim tem que ter um, porque se tiver um, eu disputo, eu tenho certeza, sem desmerecer quem quer que seja aqui, que a cadeira vai ser minha. Porque na hora que eu cheguei ali, eles entraram com empáfia, com arrogância. Para mim é indiferente o trabalho deles com relação à questão de vereador, de um número, o outro ou não. Porque eu não vou ser candidato a vereador, vou ser candidato a um outro cargo. Então, para mim é indiferente. Obrigado aí, presidente. Nada, vereador Marcos Medeiros. Vereador Edson Flávio Coelho, Vossa Excelência também dispõe de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, quero nessa noite retomar um tema que iniciei na semana passada, na sessão passada, mas antes eu gostaria de ecoar e parabenizar a meritíssima, parabenizar a excelentíssima ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, ministra do Supremo Tribunal Federal. E eu quero fazer essa homenagem, agradecer, parabenizar a ministra e tentar depois fazer chegar ela por uma atitude inédita nesse país da ministra Carmen Lúcia, que é presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, que divulgou nesta quarta-feira os seus contra-cheques, um dia após o STF ter decidido publicar de forma individualizada os salários de seus ministros e funcionários. A ministra Carmen Lúcia veiculou no site oficial do TSE a informação que recebe salário de R$ 26.723,13 do Supremo e R$ 6.413 do Tribunal Eleitoral. Então, a ministra, ela dá um passo importante num processo de transparência quando divulga os seus proventos, os seus salários condignos com a atribuição que tem de ministra do Supremo Tribunal Eleitoral e coloca os seus vencimentos. Eu quero propor essa casa e, desde já, me colocar à disposição